Hoje vamos abordar a lei de igualdade. Olá, amigos, todos bem-vindos a este nosso novo encontro de palestras da Associação Espírita Teresa d'Ávila, onde vamos abordar o tema Lei de Igualdade, que se encontra em O Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulo 9, e que fala de alguns itens, quais sejam lei natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade perante o túmulo. Ou seja, nós vamos falar de algumas questões que envolvem tanto igualdade quanto desigualdades e que, em alguns pontos, nós vamos ficar bastante reflexivos. Mas para fazer a nossa palestra, o nosso trabalho da noite de hoje, nós temos mais dois convidados, além da minha presença, não é? Sônia Hoffmann. Nós temos também a presença do professor Henrique José Miranda, do Rio de Janeiro, e do professor Eduardo Fernandes Paes, Porto Alegre. Boa noite, Henrique. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Sônia. É um prazer novamente estar aqui, junto com os nossos amigos e companheiros do Teresa d'Ávila, para desenvolver mais um tema de extrema importância ainda nos dias de hoje. Na verdade, Henrique? Uma boa noite a todos, uma honra estar aqui, uma alegria também estar com queridos amigos e estar falando com vocês sobre um tema que é instigante e que nos traz muitas reflexões e, principalmente, vai nos trazer um consolo pelas suas mensagens e esclarecimento. Então, vamos começar. Bem, vamos lançar uma questão, não é? Vamos já iniciar pela igualdade natural. Ou seja, todos nós somos iguais perante Deus? O que tu acha disso, Henrique? Eu percebo que a igualdade, demorou-se muito natural, porque desde o início foi a força, depois foi a habilidade com a religião, depois foi a força pela guerra, depois foi o nascimento, na Idade Média. Quem não nascesse nobre, gente, estava fadado a morrer como uma pessoa pobre. Mas, durante a Revolução Francesa, começou a se pensar em igualdade perante os homens, mas agora a gente tem muito preconceito ainda, né, Sônia? Mas o que diz lá, então? Os Espíritos dizem o quê para a gente? Perante Deus, somos iguais, Eduardo, ou não? Sim, e a resposta está lá no começo já, né, na primeira parte de O Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem a Allan Kardec que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Não houve privilégios para ninguém nasceu anjo, ninguém nasceu um espírito perfeito. Todos nós tivemos o mesmo início e as diferenças vieram depois, como mais adiante veremos nos nossos comentários. Ou seja, fomos criados todos iguais, simples e ignorantes, mas hoje estamos diferentes nas nossas singularidades, não é? De acordo com as experiências que nós fomos obtendo, e nem todos nós temos as mesmas idades, não é? Alguns foram criados mais anteriormente do que outros espíritos. Então,
temos também essa diferença, mas todos criados por Deus. E isto vem nos falando muito também de algumas questões que envolvem as desigualdades de aptidões. O que tu podes falar sobre isso, Eduardo? É justamente a pergunta, né, que muita gente faz quando começa a estudar o Espiritismo e se depara com essa questão. Ora, se nós somos simples ignorantes, como é que existem pessoas muito mais inteligentes, né, que progrediram bem mais do que outras, em todos os sentidos, não só no sentido social, econômico, financeiro, né, muitas vezes no sentido espiritual mesmo, né, a gente percebe essas diferenças. E justamente vem por esse motivo de espíritos terem sido criados há muitos anos atrás, exemplos de Jesus. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, né? Foi coordenada, né, em todo o seu progresso por Jesus, que já tinha quantos anos? Bilhões e bilhões. Né? Nós ainda estamos engatinhando, né, neste nível de mundo de provas e expiações. Ou seja, já por aí a gente vê que pelas aptidões que vamos adquirindo através das várias existências, é que vão se formando essas diferenças, né, entre espíritos. Kardec fez essa pensar. Oi, pode falar. Não, só complementando que é bom pensar também de uma forma que não é deixar passar o tempo. Nós devemos aproveitar as oportunidades que surgem e nos informarmos, fazermos cursos, ajudarmos no que pudermos em tarefas voluntárias, ou seja, fazermos o bem, nos aprimorarmos intelectualmente e moralmente. Exatamente. E é essa questão Allan Kardec faz aos espíritos lá na questão 804, e ele pergunta justamente sobre essa desigualdade de aptidões que nós vemos na Terra, nós vemos em todos os pontos. Muitas pessoas sabem algumas coisas, mas nem todos sabem tudo. Não há uma igualdade de aptidões. E é necessária essa desigualdade, essa diversidade de aptidões, justamente para um auxiliar o outro. Porque se todos nós tivéssemos o mesmo conhecimento, nós talvez em muitos momentos não iríamos nos incentivar e nós não iríamos interagir e nos complementar. Então, essas aptidões, muitas vezes, nós vamos adquirindo nas nossas experiências, em bem aproveitar, como tu falaste, Henrique, em bem aproveitar essas nossas experiências, mas também na vontade com que nós trabalhamos, na vontade que nós temos de nos desenvolvermos, de progredirmos intelectual e moralmente. E isso não desmerecendo, importante, não é? E não desmerecendo nenhuma das aptidões, nenhuma das profissões, porque o que vale, nós vamos avaliar, a nossa consciência vai nos avaliar, quando nós desencarnarmos, de como nós realizávamos essas tarefas. Sim. Então, não é o que fomos, o que cargo exercemos, mas como nós desenvolvemos estas tarefas. E foi com amor, com honestidade, com devoção. E tem uma questão que é colocada nessa mesma questão, que eu acho muito interessante e muito importante nós fazermos, quando os amigos espirituais respondem: o que um não faz, faz o outro. E é assim que todos nós, todos os espíritos, têm um papel útil a desempenhar. E concorrem para tanto o entendimento como o exercício, né, do desejo divino, né, do desejo da providência. Dos desígnios de Deus. Dos desígnios de Deus de seguir os seus planos para o nosso planeta. Né? Todo mundo tem a sua cota de contribuição para esse progresso da Terra. Né?
E é uma grande questão, essa desigualdade das aptidões nos faz pensar muito num processo de inclusão, não é, Henrique? Porque justamente muitas vezes as pessoas pensam, mas este não tem tais e tais, não tem as mesmas capacidades ou as mesmas habilidades, mas algo sabe e algo conhece. E este é a fundamentação filosófica de inclusão, é justamente essa, é o reconhecimento das diferenças que existe nas pessoas e aceitar essas diferenças. Portanto, nós temos uma grande fundamentação inclusiva nessa questão, a questão da desigualdade. É importante, já que você tocou nesse assunto, nós não discriminarmos a pessoa deficiente, porque eu lembrei aqui agora, o surdo é um excelente digitador, vamos colocá-lo para ser um digitador, porque ele não escuta nada, ele presta atenção e ele só vai ficar digitando ali. Isso não deve ser, devemos pensar dessa forma, porque todas as pessoas têm várias capacidades e podem exercer várias tarefas e não aquelas que nós julgamos que ela possa se adaptar. Nós não vamos impor para as pessoas situações também que elas não se sintam confortáveis, elas precisam se sentir, todos nós precisamos não é, desenvolver atividades também que nós tenhamos satisfação, nós nos sintamos responsáveis e também numa situação de bem-estar. E isso é extremamente importante que a gente possa valorizar. Então, essa desigualdade de aptidões nos faz pensar muito nisso. O que um não faz, faz o outro. Mas vamos tentar equilibrar também para não sobrecarregar as outras pessoas, não é? A partir daquilo que nós deixamos de fazer. Vamos aproveitar ao máximo as nossas experiências e também tentar desenvolver as nossas habilidades e ter satisfação em desenvolver, ter vontade, boa vontade, para nós começarmos cada vez mais a pensar nessa nossa progressão, não é, evolutiva, que vem justamente a partir do quê? Daquilo que tu disseste na fase inicial, não é, Henrique? Aproveitar as nossas experiências, sejam elas quais forem, sejam elas os desafios, aceitar alguns desafios, muitas vezes nos faz muito bem nós começarmos a aprender a determinadas situações, justamente para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades e as nossas habilidades, não é, Eduardo? Sim, e aquele ponto importante que tem nessa questão, né, de entendermos por que existe essa desigualdade de aptidões, né, que se dá também pela meritocracia. Sim. Né, pelo merecimento que alguns espíritos adquirem por se esforçarem mais em domar suas más tendências, em estudarem mais, em trabalharem mais, principalmente na prática do bem e da caridade. E isso fala muito na desigualdade social. Nós vivemos em uma desigualdade social, nós vamos conseguir conquistar um tempo em que não haja mais a desigualdade social? O que vocês acham disso? É um ponto interessante, né, que envolve uma polêmica bastante atual, quando a direita e a esquerda, né, disputam sobre a divisão da renda, né, sobre o acesso à riqueza e a desigualdade das riquezas. Então há uma polarização, porque se prega até um regime socialista, onde o Estado ali ele se coloca mais forte, distribuindo renda, né, mas coloca também o sistema da livre concorrência, onde nós temos aqueles que se esforçam e vão ali ter a renda através do seu trabalho. Mas olha só o que os espíritos falam. Os espíritos dizem que, eu vou ler para vocês, né, combater o egoísmo, que é a maior chaga social, né, e não vamos correr atrás de quimeras. Então, nós vamos resolver o problema econômico do mundo
através de combate ao egoísmo. Como é que se combate o egoísmo? É muito fácil, gente. É só fazer o bem. É só praticar a caridade. O que é a caridade? É fazer o bem a todas as pessoas, olhar com benevolência para todos, né? É relevar, olha só, relevar o que o outro pensa, o que o outro faz, a aparência do outro, a perdoar as ofensas, fazer a caridade pura, como entendia Jesus. Então a gente não precisa entrar em combates ideológicos, basta apenas seguirmos a Jesus. E a gente resolve o problema da desigualdade das riquezas. Das riquezas, e também nós precisamos pensar nessas desigualdades sociais que nem sempre estão vinculadas somente às questões das riquezas, não é? Sim. Mas as desigualdades sociais, no sentido de ter ações mais sociais, bem mais justas. Quantas pessoas, muitas vezes, estão passando por necessidades, e não é só por necessidade financeira, mas por outras espécies de necessidades, e que são fruto, muitas vezes, dessas desigualdades, e que não foram criadas por Deus. A desigualdade social não é uma criação de Deus, é uma criação do homem, não é, Eduardo? Sim, e a gente vê os espíritos baterem na tecla de que essa desigualdade social ela será eliminada quando houver justiça, mas não a justiça dos homens, né? A justiça de Deus. Por isso que estamos aqui discutindo a lei de igualdade dentro do conjunto das leis morais, sim, né, que Deus colocou em nossas consciências. E isso é que é o mais importante, né? Sabemos que essa justiça divina é que trará uma sociedade mais humana, mais justa, mais igualitária. E isso, como tu falaste na questão da meritocracia, e isso fica bastante claro também na resposta que Kardec faz justamente aos espíritos quanto a essa igualdade ou desigualdade social e também a igualdade e a desigualdade das riquezas, não é? Que ele fala justamente que, primeiramente, a desigualdade social, ela vai existir, não é, no momento em que nós formos mais justos entre todos nós, mas só vai existir uma única desigualdade, que é a lei, que é a desigualdade pelo merecimento, portanto, o merecimento moral. Portanto, nós temos de entender que existe sim a questão da meritocracia, sim, mas a meritocracia moral, porque aquele espírito que obra, que trabalha, que aproveita as oportunidades, ele tem um merecimento moral bastante, né, diferenciado em função daqueles que não aproveitam, mas todos nós vamos alcançar este mesmo nível, o nível da felicidade, só que cada um ao seu tempo. Mas então continuará havendo ainda essa desigualdade social, enquanto o homem continuar mantendo o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E também essas desigualdades das riquezas. Nós temos, não é possível pegar e pensar assim, não vamos partilhar todo o dinheiro do mundo igualmente para todas as pessoas. Há pessoas que não trabalham, não é? Há pessoas que não, elas gostam de viver encostadas nas outras pessoas e não fazem a sua parte. Então, muitas vezes também é uma falta de incentivo. Mas também, não é, Eduardo? Nós encontramos a desigualdade social, muitas vezes, como Allan Kardec e os espíritos falaram, que também é um fruto das injustiças da sociedade, porque muitas vezes a sociedade não oportuniza, não é, Eduardo? Exatamente. E até, Sônia, eu gostaria muito de fazer um link com o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse assunto de desigualdade das riquezas, né, que os nossos amigos que estão nos assistindo depois podem consultar e aprofundar este assunto lá no capítulo 16
Sim. Não se pode servir a Deus e a Mamon, onde existe esse item, desigualdade das riquezas. E lá é mostrado que mesmo que dividíssemos toda a riqueza que existe atualmente no mundo, né, igualmente por todos os habitantes, em breve tudo voltaria ao normal, ou seja, voltaria à desigualdade social e à desigualdade financeira. Por quê? Porque alguns são mais perspicazes que outros, né? Alguns são mais inteligentes, né, do que outro para lidar com dinheiro, né? São mais responsáveis também para lidar com esse fator econômico. Então, e como a senhora falou, né, existem os que não querem trabalhar, que simplesmente querem viver encostados nos outros. Né, Henrique? Exato, e também a prova da riqueza, que é uma prova muito difícil, Jesus sempre alertava contra a riqueza, e que nós temos que ter, né, um cuidado muito grande com o uso do dinheiro. Ele fala, então, Kardec até fala, né, sobre o uso do dinheiro, o uso da riqueza, e fala, bom, os ricos eles têm que distribuir bens, têm que ajudar as pessoas. O grande problema é quando você está com muito dinheiro, tem aquele velho ditado, né? Se um dia eu fui pobre, né, eu já não lembro. Então, o que acontece é que você tem a amnésia da pobreza, quando você fica com dinheiro, e você, né, começa a querer ganhar mais dinheiro, e vem aí o orgulho, vem aí, né, o egoísmo, e todo esse dinheiro vai ser direcionado para você mesmo e não para ajudar, que é o porquê você ter conseguido esse dinheiro todo. Então, essa mentalidade que os ricos vão tendo é que vai prejudicando não só a ele, como toda a sociedade. Tá? Esse alerta, é interessante esse alerta que os espíritos fazem para a riqueza. A Sônia ia falar uma coisa, acho que eu interrompi. Não, não. Até os espíritos também falam que muitas vezes a prova da riqueza ela é bastante grave, bastante séria, mas também nós temos de entender que muitas vezes a prova da miséria também é bastante complicada, porque alguns na miséria podem ficar revoltados, enquanto outros na riqueza eles podem simplesmente não pensarem no seu próximo, não pensarem nas demais pessoas. Mas, ao mesmo tempo que nós temos pessoas que têm um bom poder aquisitivo e que são pessoas extremamente humanas e humanitárias e praticam bem, nós também temos lá no meio da miséria, não é? Entre pessoas pobres. Muitas vezes se diz que pessoas pobres com mais facilidade ajudam outras pessoas. Realmente, em alguns momentos, sim, mas também nós vamos encontrar entre as pessoas que financeiramente são empobrecidas, pessoas extremamente orgulhosas, não é? Então, exato. Nós temos os dois fatores sempre andando em conjunto. Nós não podemos esquecer que o espírito traz a sua bagagem de conhecimentos, de aptidões, de interesses, e que isso também precisa ser valorizado. Não é só por. Tem um exemplo que eu vou dar bem rápido aqui, né? Uma companheira muito querida e que extremamente pobre, e era inscrita no nosso serviço de assistência e promoção social. Nós conseguimos um emprego para ela para servir nessas barracas aqui do Rio de Janeiro, de praia, nos quiosques de praia. E ela se recusou terminantemente, porque ela disse que quem era ela para servir as pessoas. Então vejam que o Espírito trazia ainda as reminiscências, mesmo estando numa situação de penúria. Então, é o exemplo que a Sônia, o que a Sônia tinha mencionado. E Allan Kardec enfatiza que tanto a riqueza como a pobreza, a miséria, elas trazem em si possibilidades das pessoas trabalharem suas virtudes. Né? Ele dá o exemplo de que a riqueza, você pode trabalhar a abnegação e a caridade.
extrema, né? E a pobreza você trabalha a paciência e a resignação. Ou seja, de qualquer forma, em todas as situações que a vida nos apresenta, tudo é uma grande aprendizagem. Nós temos, dentro dessa lei de igualdade pela criação de Deus, nós temos que as desigualdades, muitas vezes, nos trazem grandes aprendizagens, porque também apresentam grandes conquistas do espírito, né? Conquistas do espírito e também desafios e oportunidades para que o espírito venha, todos nós, venhamos a começar a pensar e repensar nas nossas atitudes e pensar e repensar as nossas virtudes, aquelas que foram conquistadas e que não foram conquistadas. Não é? E nessa questão, Sônia, de Deus nos proporcionar essas desigualdades para o nosso aprendizado espiritual, né, vem aí também uma desigualdade bem interessante, que é a desigualdade de gênero. Né, a desigualdade entre o homem e a mulher. Né, a questão dos direitos de cada um. Não é, Henrique? Como é que se dá isso? Não, Eduardo, olha, eu estava pensando nisso, emendar o assunto, porque como nós estamos falando de desigualdade e riqueza, e como hoje é comprovado, eu não tenho os dados aqui, mas é comprovado, a mulher ganha menos do que o homem, e principalmente a mulher negra. Então, as estatísticas são aterrorizantes, porque existe uma diferença salarial muito grande para homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, às vezes a mulher ganha metade do que o homem ganha por ser mulher. Agora, vejam, numa sociedade patriarcal, em pleno século XIX, o que o Kardec pergunta sobre a igualdade do homem e da mulher, e é claro que os espíritos respondem que não pode haver desigualdade, né? O que pode haver é diferença de função. Isso é que é interessante, essa visão que os espíritos vão dar para que não haja confusões, porque é claro que o homem e a mulher vão ter diferenças na hora de exercerem suas profissões. Aí acho que melhor falando disso pode ser uma mulher, não é, Sônia? E não é só uma profissão. Há questões, não é? Há funções, até mesmo fisiológicas, que são desiguais, não é? Uma mulher, ela gesta, porque ela tem um útero, ela abriga um bebê, não é? Então, a função dela, ela vai servir de quê? Ela vai abrigar o desenvolvimento de um feto ou da criança, não é? Enquanto o homem, não é uma função do homem, é uma função da mulher. Mas os direitos são iguais, as funções são diferentes. Então, nós podemos pensar funções fisiológicas, funções de profissão, muitas vezes, se bem que há muitas mulheres que, em algumas profissões, estão aí dando um verdadeiro, não é? Hoje, né, já nós estamos numa situação em que muitas mulheres vêm ocupando determinadas profissões que antigamente eram somente realizadas pelos homens. Nós temos mulheres, desde a mulher que não tem nenhuma profissão, até aquela que é uma médica, que é engenheira, que é motorista de Uber, de táxi, de ônibus, de carro. Trabalha até mesmo em construção civil, muitas vezes. Exatamente o que eu ia dizer. Uma mulher ela pode carregar um navio, porque hoje existe a tecnologia dos guindastes, e que com uma mão, né, e através de alguns botões, alguns mecanismos bem simples, ela pode pegar um contêiner de toneladas e colocar dentro do navio, sem problema nenhum. Então, há duas palavras que os espíritos colocam e que muitas pessoas confundem. Eles dizem os homens precisam se preocupar com o exterior e as mulheres com o interior. E muitas pessoas logo pensam, então os homens têm que trabalhar fora e as mulheres têm que ficar dentro de casa.
não é só isso que nós temos de pensar. O interior e o exterior, muitas vezes, está relacionado também ao interior e ao exterior do nosso corpo, não é? Então, com as questões interiores do nosso corpo, muitas vezes a mulher tem condições, tem funções interiores do seu corpo que são totalmente diferentes de algumas funções dos homens que são funções mais exteriores. Então, nós não podemos pensar que os espíritos deram respostas dizendo, não, o homem trabalha fora para sustentar a mulher. Não é bem assim, porque nós temos sociedade patriarcal, mas nós também tivemos ao longo da história e temos muitas vezes famílias, né, não é de um caráter matriarcal ou também de uma cultura matriarcal, onde também muitos homens muitas vezes foram relegados a uma situação de submissão. Então, muitos homens, muitas sociedades patriarcais relegam as mulheres, mas muitas sociedades matriarcais também relegam os homens. Então, egoísmo não é exclusivo nem do homem, nem da mulher, é do espírito. E o egoísmo e o orgulho e a vaidade precisam ser trabalhadas igualmente em todos nós, sejamos homens, sejamos mulheres, não é? Bom, mas uma coisa não temos assim muito equilíbrio de igualdade, que é o tempo. O tempo, ele trata a gente de uma forma muito desigual às vezes, né? Porque quando a coisa está boa, o tempo passa rápido. Pois então, mas ainda dá um já tem meia hora. Dá um segundinho para a gente falar nessa igualdade perante o túmulo, ou seja, vamos acabando com o nosso encontro, mas também vamos, muitas vezes, terminando com a nossa jornada, que é a igualdade perante o túmulo. Todos nós vamos desencarnar, seja rico, seja pobre, todos nós vamos desencarnar, todos nós vamos passar por esse processo de desmaterialização, todos nós vamos passar por situações de deterioração. Então, nada de egoísmo, nada de orgulho, nada de vaidade, porque na hora que vai se encerrando a nossa jornada, que vai se encerrando o nosso encontro, o nosso encontro vai se encerrar para todos aqueles que estavam interessados e para aqueles que vão se interessar mais adiante. Ou, então, não é? Na hora do desencarne, o desencarne vai acontecer para ricos, para pobres, para pessoas que estejam na condição financeira mediana, para aqueles que vivem na mais completa ociosidade, que não é uma ociosidade criativa, que vivem na preguiça, assim como pessoas que trabalham e trabalham muito, não é? Para todos os gêneros, para todas as raças, né? Eu lembro muito uma música do Aldir Blanc, cantada maravilhosamente bem pela Elis Regina, que fala assim, né, que é um homem orgulhoso, que não fala com pobre, não dá mão a peito, não carrega embrulho. Para que tanto orgulho, doutor? Né? Para que, né? Para que isso, né? Assim, a bruxa que é cega esbarra na gente, a vida estanca, né? O infarto te pega, doutor, e acaba essa banca. Muito bom. Ou seja, então, aqui nós vamos concluindo nosso trabalho na noite de hoje, que era para ser uma palestra, que normalmente é uma palestra individual, mas nós tomamos como opção conversar nós três, justamente para trazer pontos de vista que cada um vai interpretando a leitura de acordo com aquilo que os amigos espirituais vão trazendo. Nós esperamos que todos vocês tenham apreciado e que tenhamos conseguido desenvolver bem este tema com tranquilidade, pois esse era o nosso grande objetivo. Muito obrigada, Tereza Dávila.
Muito agradecemos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, por nos dar essa oportunidade de trabalho conjunto e de estar compartilhando com todos aqueles que nos assistem. Muito agradecida, Henrique, pela tua participação, agradecida, Eduardo, pela tua participação, e que nós possamos, em outros encontros, estar novamente juntos. Uma semana muito abençoada e uma jornada evolutiva muito abençoada para todos nós, e que possamos pensar muito nessa lei de igualdade e nas desigualdades, até em que medida as igualdades e as desigualdades são úteis e são necessárias. Que Jesus nos abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Até.